Vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia, segundo ano. Na aula passada nós iniciamos a parte de energia, fontes de energia, e nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Para iniciar essa nossa videoaula número 4, vamos falar sobre as fontes de energia recentes, as mais atuais, mais modernas. Primeiramente vamos ver a energia nuclear. Como seria o funcionamento da energia nuclear, quais as vantagens da energia nuclear. Então essa fonte de energia ela é muito utilizada por países que não dispõem de recursos hídricos para produzir a energia através das hidroelétricas, que não dispõem de grandes reservas de combustíveis fósseis para utilizar as termoelétricas. Então eles vão utilizar esse tipo de energia como uma possibilidade. Energia nuclear vai usar elementos radioativos para gerar, vamos dizer assim, o calor. Esse calor gerado por elementos radioativos vai aquecer água e o vapor dessa água vai movimentar uma turbina. E esse movimento dessa turbina é o que gera a eletricidade. Vocês vão perceber que vários outros tipos de energia vão ter como base esse princípio, o movimento de uma turbina, e através dessa turbina que a eletricidade é gerada. Então, no caso da energia nuclear, para movimentar essa turbina, você vai ter o vapor do aquecimento da água, e essa água vai ser aquecida por esse elemento radioativo, né? Nós temos aí um possível problema muito grande, que é um caso de acidente. Esses elementos radioativos são terrivelmente nocivos ao ser humano. Já existiu vários acidentes nucleares no mundo, em que centenas e centenas de pessoas vieram a morrer por causa da radiação desses elementos. Então nós temos o principal acidente radioativo, que foi o que aconteceu na usina de Chernobyl, na Ucrânia, na antiga União Soviética, onde a usina acabou explodindo um dos seus reatores, gerando uma terrível catástrofe. A cidade acabou sendo isolada, hoje é uma cidade fantasma, ninguém pode viver mais naquela região, e aquela nuvem de fumaça radioativa contaminou boa parte da Europa. Então isso é um tipo de energia positiva em certo ponto, mas extremamente perigosa. Vamos ver os países que mais utilizam esse tipo de energia. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. 32% da produção energética no ano de 2008 através da energia nuclear era dos Estados Unidos. Segundo vem a França com 17%, depois o Japão com 9%, e aí seguimos Rússia, Coreia do Sul, Alemanha, Canadá, Ucrânia, Suécia, Espanha. Os outros países do mundo já são bem menos a produção. No Brasil existe energia nuclear? Sim. No Rio de Janeiro, o estado de Rio de Janeiro, nós temos 3 usinas nucleares, que é a Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Existe aí a perspectiva de expansão dessas usinas nucleares. Então agora vamos seguir. Aqui nós temos as vantagens e as desvantagens. Como vantagem da usina nuclear, nós temos o fato de que ela não libera gases para o efeito estufa, não libera fumaça, exige pequena área para ser produzida, ela não vai ocupar uma área muito grande, como as usinas hidrelétricas, por exemplo. Você tem grande disponibilidade de combustível, são os elementos radioativos. Pequeno risco no transporte desse combustível, ele é transportado de forma segura, e independência de fatores climáticos, tanto faz se tem vento, se está chovendo, a energia nuclear vai estar sendo produzida. E as desvantagens? Primeiramente, nós temos o lixo nuclear radioativo. Esses elementos radioativos, eles vão perdendo a sua capacidade, como por exemplo, se fosse uma pilha que se desgasta, mas ele continua sendo altamente radioativo. Então o que fazer com ele após a sua perda de capacidade energética? Então isso é um grande problema. Muitas usinas armazenam no subsolo e isso é um perigo para o futuro. Nós temos também uma fonte de energia mais cara, como ela é muito tecnológica,
ela vai ter custos elevados para sua produção. O risco de acidentes nucleares, como eu usei o exemplo de Chernobyl. Nós temos também problemas ambientais devido ao aquecimento do ecossistema aquático, né? Você vai ter a água sendo descartada após esse processo de produção de energia e, na maioria das vezes, isso pode ser um fator de contaminação da água, se não for feito de forma correta. Outro exemplo de desastre de energias nucleares foi o caso de Fukushima, no Japão, onde veio um terremoto que atingiu a usina, rachando o reator, e depois um tsunami onde a água entrou dentro desse reator. Eles conseguiram controlar, mas a cidade de Fukushima acabou tendo que ser também evacuada. É uma cidade fechada, imprópria para a vida do ser humano. Vamos ver um videozinho agora para deixar esse assunto mais evidente para vocês. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia e a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia, mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Vamos agora para a hidroelétrica. Essa é o tipo de geração de energia mais utilizada no Brasil, mais comum no Brasil. Você tem aqui a construção de uma represa. A água represada de um rio importante vai ser utilizada para gerar energia elétrica. Então existem comportas nessa represa que vão ser abertas. A água vem com força total por essas comportas, uma espécie de canal. Ela bate em hélices de uma turbina, fazendo com que essa turbina gire em altíssima velocidade, produzindo a energia. Então, mais uma vez, vocês veem aqui, né? É você utilizar a água para movimentar uma turbina, e assim você gera eletricidade. Esse tipo de fonte de energia vai ter, claro, vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, nós temos a utilização de insumo energético natural, que é a água de um rio, né? É renovável, não poluente, não contamina o meio ambiente, né? É gratuito, está ali já naturalmente correndo. Nós temos o uso de tecnologia própria, os países podem desenvolver essa tecnologia. Terceiro, grande potencial hidráulico, ou seja, a capacidade do Brasil, por exemplo, é muito boa porque nós temos muitos rios. E com relação às desvantagens, nós temos o grande distanciamento entre a usina e os principais centros urbanos que vão utilizar essa fonte de energia. Então você gasta muito com postes, fiação, quilômetros e quilômetros para distribuir essa fonte de energia. Ela não pode ser construída dentro de uma cidade, precisa de uma represa imensa, gigantesca. Então não há como construir dentro de uma cidade, nem próximo de uma cidade. Nós temos outra desvantagem, que é as profundas alterações ambientais e climáticas, porque você vai ter que represar a água, que era só um rio, e você vai formar um imenso lago gigantesco que vai mergulhar florestas,
espécies animais vão se perder. Em alguns casos, cidades são inundadas, você tem perdas históricas, sociais, né? Nós temos também o deslocamento até a extinção da população animal e vegetal dessas áreas. E, finalmente, nós temos também o problema da falta de água. Você precisa dos rios com um grande volume de água para gerar essa eletricidade. E se parar de chover, se vier uma seca, 5 anos sem chuva, o potencial dessas usinas vai reduzir, podendo gerar crises elétricas e até mesmo apagões. Hoje o Brasil ele vive uma ameaça de apagão por causa de uma grande seca que nós estamos vivendo no Brasil inteiro. O volume de água dos rios diminuiu e as represas estão perdendo potencial de gerar eletricidade. Vamos ver mais um vídeo que vai deixar essa questão mais clara. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Vamos falar agora sobre a energia eólica. A energia eólica basicamente utiliza o vento para gerar eletricidade. Então você tem esses imensos cataventos gigantescos realmente, que vão se movimentar com a força do vento e vai gerar internamente o movimento de uma turbina que vai criar eletricidade. Quando você tem vários e vários e vários cataventos desses, você consegue produzir uma grande quantidade de eletricidade. Aqui nós temos os países que mais utilizam esse tipo de energia. Nós temos aí a China e os Estados Unidos liderando esse uso dessa fonte de energia, seguido aí pela Alemanha, Espanha, vários outros países da Europa, a Índia, né? O Brasil utiliza muito pouco esse tipo de energia. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos alguns parques eólicos. O estado do Rio Grande do Norte ele é muito tem um potencial muito grande para gerar esse tipo de energia. Perceba, observando o mapa, que o estado do RN ele faz uma dobra, né? Ele tem dois ângulos
conectados aí com o oceano. Então você tem a entrada de vento em uma direção e a entrada de vento em outro lado do estado. Então você tem um potencial muito grande para capturar a força desses ventos e gerar essa eletricidade. Vamos ver as vantagens e as desvantagens. Vantagens: inesgotável, né? O vento, enquanto existir a atmosfera, vai haver massas de ar, vai haver circulação dos ventos, podendo gerar assim essa eletricidade. É uma fonte de energia barata, porque você só vai gastar para instalar esses equipamentos. O vento ele é gratuito, não emite gases poluentes, nenhum tipo de resíduo químico tóxico, né? Os parques eólicos são compatíveis com outros usos do terreno. Você pode plantar agricultura, criar gado ali naquela região, naquela área. Aqueles cataventos não vão atrapalhar essa atividade, né? É uma fonte de energia barata, como eu disse. A manutenção é pouca e os custos são reduzidos. Não necessita de combustível, é apenas o vento soprando. E entre as desvantagens, nós vamos ter a variação da quantidade de vento. Vai ter ao longo do dia momento que vai ventar muito e outro que vai ventar menos. Eles chegam quase a parar. E aí a produção pode oscilar, né? Hora vai produzir muita energia, hora pouca. Dependendo da disponibilidade, o vento pode até parar, né? Nós vamos ter também impactos visuais. Quer queira ou não, eles vão estar ali presentes, são muito grandes. De longe você vê, alguns podem gostar, outros não, pode dizer que afeta o meio ambiente. Nós temos também o problema sonoro. Quando a hélice gira, ela produz um barulho. Quanto mais forte o vento, mais forte o barulho. Isso pode incomodar alguns. Alguns pássaros podem ser atingidos por essas hélices. Então são poucas as desvantagens. As vantagens são muito maiores. Vamos ver outro vídeo que vai falar mais sobre essa questão. Bons ventos e a busca constante por fontes de energia limpa impulsionam o desenvolvimento da energia eólica no Brasil. A geração de energia por meio dos ventos tem alcançado cada vez mais importância e seu crescimento é expressivo por aqui. Com um dos melhores ventos do mundo, atualmente o Brasil possui mais de 14 gigawatts de capacidade eólica instalada, evitando a emissão de milhões de toneladas de CO2 por ano, que contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Para se ter uma ideia, o fator de capacidade médio do Brasil é acima de 40%, podendo chegar a 70% em algumas regiões do Nordeste, sendo que no restante do mundo esse número cai para cerca de 25%. Segundo a ANEEL, o potencial eólico brasileiro pode alcançar até 500 gigawatts, suficiente para produzir pelo menos 2 vezes a quantidade demandada hoje pelo nosso país. Mas você sabe como é produzida a energia eólica? Em um parque eólico, existem vários aerogeradores como este, compostos pela torre, rotor e pela nacelle, formando um sistema aerodinâmico. A força dos ventos é que move o rotor do aerogerador e movimenta o eixo principal. A energia produzida pelo giro do eixo passa pelo multiplicador, chegando ao gerador, onde a energia do vento se transforma em energia elétrica. Então, a energia elétrica produzida desce por meio de cabos pelo interior da torre do aerogerador e segue até chegar às subestações, onde a tensão é elevada, para na sequência alcançar a rede de transmissão e distribuição. E então, a energia finalmente chega aos centros consumidores. E em linha com a evolução da matriz energética brasileira e um passo fundamental para nossa estratégia de crescimento, adquirimos o Complexo Eólico Alto Sertão 2, localizado na região sudoeste do estado da Bahia e parte do portfólio da AES Tietê. Desde agosto de 2017, o complexo possui uma capacidade instalada de 386 megawatts, suficiente para abastecer mais de 750 mil habitantes. Continuando, vamos falar sobre energia solar. Energia solar é a captura dos raios solares, né? Você vai utilizar a força dos raios solares para gerar eletricidade. Você tem uma reação química dentro dessas células
que vai produzir eletricidade sendo armazenada por uma bateria e você utiliza isso. Existe hoje várias formas de você utilizar essa fonte de energia. Você pode usar para produzir uma eletricidade em grande quantidade, usando várias células, centenas e centenas, milhares de células num parque de energia solar, e essa energia ser comercializada. Ou você pode instalar células em residências, capturar menos energia e utilizar num chuveiro elétrico, utilizar no aquecimento da água, num fogão, em equipamentos eletrônicos da sua casa. Armazena essa energia produzida em uma bateria, num sistema de baterias, e aí ela é utilizada. Está se tornando cada vez mais comum em vários lugares do mundo. Essa fonte de energia já é bastante usada. No Brasil ainda é uma coisa, digamos, rara, mas está chegando. Você já pode encontrar em vários locais diferentes e cidades. Vamos às vantagens e desvantagens desse tipo de energia. As vantagens: nunca acaba. Enquanto existir sol, você vai ter energia solar. Não gera poluentes para o meio ambiente. O baixo custo de manutenção dos equipamentos, ele é caro, mas quando você instala, a manutenção é mínima, né? Só se algum animal cair ali, uma pedra, né? Danificação pelo tempo demora muito. É uma fonte de energia que atende todos os locais. É claro que um lugar mais ensolarado, como o Nordeste brasileiro, por exemplo, tem mais vantagens, né? Mas todos os lugares do planeta vão ter sol. Se for instalado em residência, vai baixar o custo da sua eletricidade, né? Você vai utilizar menos, como por exemplo o caso do chuveiro elétrico, que você pode passar a usar apenas com as baterias da energia solar ou o ar-condicionado, reduzindo seus gastos com a conta de luz. Entre as desvantagens: nos dias de chuva ou dias nublados, a produção diminui. O caso de na noite, né, você não tem energia solar, você não tem sol, você não produz também, tem que estar armazenado, e o custo da compra do equipamento é alto, né, é caro. Então vamos ver agora mais um vídeo para explicar isso. A energia solar é uma das fontes com maior potencial de crescimento no Brasil. E com o aumento da demanda por uma matriz energética limpa e renovável, nada como recorrer a este recurso inesgotável. Por isso, temos investido na diversificação do nosso portfólio, e uma das principais fontes para nossa expansão é a solar. Mas como essa energia é produzida? Ao contrário do que se imagina, não é o calor que gera energia, mas sim a radiação solar. Inclusive, o calor em excesso prejudica a performance da placa, que tem uma taxa de degradação média de 0,04% ao ano. Um complexo solar é formado por um conjunto de placas fotovoltaicas conectadas a uma base que pode ser fixa ou móvel, sendo esta segunda chamada tracker, que se movimenta para acompanhar o Sol. Os raios que atingem as placas geram uma corrente elétrica contínua que seguem para o string box, dispositivo de proteção contra curtos-circuitos ou panes elétricas. O string box é conectado a um inversor, responsável por transformar a corrente contínua em alternada, que é a que chega nas tomadas de nossas casas. Saindo do inversor, a corrente segue para a subestação, onde tem sua tensão elevada para depois ser injetada na rede de transmissão para que chegue aos centros consumidores. Mas como manter um complexo solar? A chuva é uma grande aliada para a conservação, pois contribui com a limpeza das placas. A operação dos nossos parques é feita de forma remota e centralizada pelo Centro de Operações da Geração de Energia, o COGE, localizado em Bauru. O primeiro complexo solar adicionado ao nosso portfólio é Guaimbê, que também é o maior do estado de São Paulo. Com 554 mil placas, possui uma capacidade instalada de 150 megawatts, suficiente para abastecer o consumo de 300 mil habitantes. Estamos construindo nossa segunda planta solar. Também localizado no estado de São Paulo, o Complexo Solar Ouroeste tem previsão de início de operação completa para o primeiro semestre de 2019 e adicionará 145 megawatts de capacidade instalada ao nosso portfólio.
Com esses ativos, aumentamos nossa geração de energia por meio de fontes de baixo impacto socioambiental. Essa é a nossa forma de criar valor para os públicos com os quais nos relacionamos e contribuir para as metas globais de desenvolvimento sustentável. Prosseguindo, energia geotérmica. Esse tipo de fonte energética só pode ser utilizado em países que existe atividade vulcânica, onde você tem magma, onde você tem lava, bolsões de rochas incandescentes. Então é escavado uma espécie de túnel até chegar a esses bolsões de calor intenso, de rocha quente, aquecida, de magma, e o calor dessa rocha é usado para aquecer a água, e o vapor dessa água movimenta a turbina que vai gerar eletricidade. Voltamos aqui àquele princípio, né? A água utilizada para movimentar uma turbina que gera eletricidade. Vamos às vantagens e desvantagens. Vantagens: é inesgotável, né? Enquanto você tiver esse material incandescente do interior do planeta e em altas temperaturas, você terá essa fonte de combustível. Não polui, não contamina absolutamente nada no meio ambiente. É uma fonte segura e fácil de manutenção. E as desvantagens: o mau cheiro é extremamente desagradável, porque esses gases que são expelidos são ricos em enxofre, que tem um cheiro muito forte, lembra ovo podre. Então isso não pode ficar perto de cidades, pois iria com certeza incomodar muita gente. Tem produtos corrosivos, nocivos, que são lançados. Então metais vão ser degradados mais facilmente nas proximidades dessas usinas, e causam uma poluição sonora, ela gera um barulho intenso, né? Então essas são as vantagens e as desvantagens. Lembrando que esse tipo de energia só pode ser usado em países que têm atividade vulcânica. Energia maremotriz. Aqui você vai usar a força das marés, das ondas, para gerar eletricidade. É o mesmo princípio da energia eólica, só que aqui você, em vez de usar os ventos, você usa as águas do oceano. Então pode ser feito com hélices ou com braços mecânicos que vão subir e descer com a força das ondas. Temos também o biogás, né, que você vai utilizar rejeitos para produzir esse gás. Pode ser com fezes de animais, né? Você, em grandes fazendas, você armazena as fezes dos animais. Essas fezes em decomposição em grandes silos, né, reservatórios, vai gerar um gás, e esse gás ele é um gás que vai queimar, né, que vai poder ser utilizado como fonte de combustível, parecido com o botijão de gás que nós temos em casa. Podemos também utilizar o lixo. Se você cria os aterros sanitários, o lixo ele não vai ser jogado em lixões, ele vai ser colocado em aterros. É como se fosse uma grande cova onde o lixo é lançado. Ele é isolado, esse lixo não infiltra no solo, ele é isolado, ou concreto ou mantas emborrachadas. Esse lixo é enterrado completamente e começa a entrar em decomposição ali dentro. Essa decomposição gera um gás, que também é combustível, também queima, é retirado, armazenado e usado como fonte de combustível. Então até mesmo o nosso lixo ou as fezes de animais pode ser usado para gerar eletricidade. Basta que haja interesse e investimento dos poderes políticos, que nós temos soluções até mesmo para problemas urbanos. As vantagens e as desvantagens da energia do biogás. Vantagem: é uma energia limpa, serve para substituto de combustíveis derivados do petróleo, como o gás, por exemplo. Nas zonas rurais pode ser uma fonte de rendimento para os pequenos agricultores, dá uma finalidade útil para os aterros sanitários, a partir do momento que você começa a gerar energia daquele lixo, e é uma alternativa para o uso do GLP, né, que é o gás natural. As desvantagens: emite CO2, infelizmente ele vai poluir. O sistema de armazenamento é complexo e de valor elevado. Aqui nós temos a matriz energética brasileira. Quais são as fontes de energia mais utilizadas no Brasil? Nós temos, em primeiro lugar, responsável por 38,4% o petróleo. Em seguida nós temos a cana-de-açúcar com 13,9%, que pode gerar a partir da cana-de-açúcar o etanol, por exemplo.
né? Ou o bagaço pode ser queimado e utilizar como uma fonte de energia. Nós temos a madeira, 13,1%, a hidroeletricidade, 15%, energia nuclear, apenas 1,2%, o carvão, 6,4%, outras fontes renováveis, como por exemplo a energia solar, eólica, 2,7%. Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje e vamos agora para a nossa atividade. Vamos para a quarta atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho, seu nome, a turma. Questão número 1. Explique a produção da energia nuclear e os seus riscos. Questão 2. Quais as vantagens e desvantagens do uso das hidroelétricas? E questão 3. Explique o funcionamento da energia solar. É isso. Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.